dos maus espíritos da sedução em seu tempo. Logo, a sua mensagem faz o povo conhecer a verdade e assim o povo é liberto de toda a sedução do diabo Satanás naquela geração. Eu vou ler aqui Gênesis 6, versículo 12. Diz assim: E Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido o seu caminho na terra. E Deus disse a Noé: Chegou-me diante de mim o fim de toda a carne, porque a terra está cheia de violência através deles. E eis que os destruirei com a terra. Faz de ti uma arca de madeira de aquilo. Com células farás a arca, e arremesse dentro e fora com arremesso. Quem tem a Bíblia pode acompanhar em Gênesis 6, versículo 12 a 14, onde Deus diz ao profeta Noé, em seu tempo, que toda a carne havia corrompido a via da salvação. Mas como é que a carne então havia corrompido a via da salvação, visto que lá tinha livro de Enoque, de tantos outros homens? Eles lá ensinavam alguma coisa nas igrejas, vocês vêem? Mas Deus viu que a terra toda havia corrompido, a carne havia corrompido a via da salvação. No entanto, ele foi a um homem justo, Noé, e disse: E eu vou destruir a terra com dilúvio. Então avise o povo para mudar o seu caminho, que os levará para a perdição. Compreende, irmãos? Aí Noé veio com a sua mensagem, comunicou ao povo a fim de poder lhes libertar. Noé trouxe a sua mensagem que fez conhecer ao povo que era a única verdade que libertaria o povo naquele tempo. E todos aqueles que acreditaram na mensagem de Noé foram libertos, foram salvos. Entraram onde? Na arca de Noé. A propósito, existe alguém no tempo de Noé que não entrou na arca de Noé e foi salvo? É claro que não. Alguns diziam lá: não, nós conhecemos o Deus de Enoque. Nós conhecemos que Deus falou com Abraão. Deus fez tal coisa. Nós também adoramos um verdadeiro Deus. Mas Noé disse para eles que não, Senhor. Deus falou para mim: as vossas vias que os pastores vossos acham que é correta, para Deus isso é abominação. No entanto, mudem de vida e que, no entanto, se arrependam e entrem na arca. Vocês veem? Mais adiante eu vou aqui, ainda falando disto, ler aqui o livro de Êxodos 4, versículo 1. Diz o seguinte: E Moisés respondeu e disse: Mas eis que eles não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois eles dirão: Jeová não te apareceu. Moisés, em seu tempo, ele era o único que tinha as palavras de vida eterna que libertaria o povo da escravidão lá no Egito. Foi através de Moisés que o povo foi liberto. A única verdade no tempo de Moisés era somente o que Moisés pregava. Isso tudo é para vos mostrar que a verdade numa geração não é um conjunto de palavras que estão na Bíblia, mas é exatamente o que Deus revela a um profeta a fim de trazer à luz, trazer a verdade para o povo. A verdade é somente a mensagem de um profeta vivo numa geração. Quando Moisés veio, aí Deus deu-lhe a palavra, a sua mensagem, os seus 5 livros, para dar a conhecer o povo, a fim de que o povo fosse liberto dos falsos espíritos, falsos deuses do Egito, que atuavam lá com Faraó. Mas, no entanto, era necessário crer em quem? Como no tempo de Noé era necessário crer em Noé para entrar na arca, no tempo de Moisés era necessário crer em Moisés para poder sair do Egito até a terra prometida e ser salvo. A propósito, existe alguém que foi salvo no tempo de Noé e que ficou lá no Egito? Há quem ficou lá no Egito e que, no entanto, foi salvo? Alguém que não seguiu junto com Moisés no deserto, mas que ficou lá no Egito e que disse que não, eu vou seguir os deuses, o Deus de Noé, de Enoque e tudo mais. Podes você, Moisés, partir com o povo. Esta pessoa foi salva? É claro que não. E ainda aqui conseguimos ver que Deus diz que Deus enviou Moisés, mas no entanto era para o povo crer em Moisés. Deus deu 2 sinais a Moisés a fim de que o povo pudesse crer nele.
O povo já sabia que Deus fala, ou seja, que Deus existe. Mas, no entanto, era importante que cresça em Moisés. Assim como nos dias de Noé, as pessoas diziam adorar um verdadeiro Deus, mas era necessário que eles também cresçam em Noé e entrassem na arca. Em cada geração, Deus envia sempre um profeta. E este profeta é quem traz a verdade naquela geração. E o povo é liberto da sedução do diabo Satanás. Amém, irmãos? Em Êxodo 19, versículo 9, diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Eis que chegarei a ti nas trevas da nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e crer em ti também para sempre. Amém, irmãos? É para o povo crer em quem? Moisés. É Deus dizendo que o povo deveria crer em Moisés. Você não vê Deus assim? Há quem já viu Deus? Nas igrejas onde as pessoas estão, será que alguém viu Deus para ir lá? É claro que não. Deus envia um homem, e é este homem que é a manifestação de Deus naquela geração. É somente ele que traz as palavras que libertarão o povo naquele tempo. Amém, irmãos? Eu vou ler aqui o livro do profeta Cacó Filipe, no seu capítulo 88, começando do versículo 27. Para quem tem, pode acompanhar aí. Cacó capítulo 88, capítulo 27, versículo 27 a 28. Diz o seguinte: pouco importa o quanto você resolveu com sucesso todas as antigas provas da última classe do ensino secundário. Você terá o diploma do ensino secundário só quando você passar com sucesso as provas da última classe do ensino secundário destinadas à vossa promoção. Se você vai à direção de exames e concurso ou em inspeção e você diz: eu vim retirar o meu diploma de ensino secundário, far-te-ão sentar e far-se-ão descer os registros e anéis de todos os graduados do ensino secundário. Em seguida, perguntar-te-ão: Senhor, em que ano obteve o diploma do ensino secundário? Com qual número de matrícula? Quando você começar a mostrar o quanto você domina cada curso da última classe do ensino secundário e o quanto resolveu com sucesso todas as antigas provas da última classe do ensino secundário, você não vai terminar que eles conduzirão você à força para um centro psiquiátrico mais próximo. Pouco importa o quão bem vestido você está e o quanto grita para reclamar o bom sentido. As pessoas não se deixarão distrair por aquilo. É a condição de todos esses que baseiam a sua esperança na Bíblia para serem salvos. Vocês veem? Pouco importa o quanto você resolveu bem os anais dos anos passados, por exemplo, de 12ª. É importante que no seu tempo você também faça o teu exame. Por exemplo, você pode ter os anais de 2019, 2018, 2017, resolver muito bem para se preparar para o teste no ano 2020, para o exame de 2020, 12ª. Mas após você resolver perfeitamente os anéis dos anos passados, você não pode ir à Secretaria de Ensino e chegar lá e dizer que eu vim buscar o meu certificado. Eles vão te perguntar em que ano você fez o curso, em que turma você estava, qual era o número da sua senha de exame, e você dirá: não, eu resolvi corretamente os exames do passado, acertei tudo bem, tudo certo mesmo, eu preciso de certificado já. Eles vão te mandar para um hospital psiquiátrico. É o mesmo que está acontecendo hoje com o mundo. Todo mundo quer ser salvo por acreditar inteiramente no que tudo que está escrito, ou seja, por acreditar inteiramente na Bíblia. Moisés fez o povo atravessar o Mar Vermelho. Moisés disse aquilo, Moisés disse isso. Jeremias disse isso, Isaías disse aquilo. Tudo bem. Estas eram provas de cada geração. Quando Moisés estava a pregar, era necessário que você estivesse lá e acreditasse em Moisés.
Mas visto que você não estava lá, esta não é a prova do seu tempo, é somente história. Mas em Mateus 23, versículo 34, Jesus disse que enviaria profetas, a fim de que você também tivesse a prova do seu tempo. E hoje, o profeta que Deus enviou para toda a humanidade é o profeta Cacó Filipe. E hoje você está diante da sua prova. Vou continuar aqui só o versículo 28. Como é que no tempo de Moisés, alguém poderia recusar sair do Egito e fundar a sua fé sobre Noé e ser salvo? Vocês veem? No tempo de Noé, ninguém poderia ser salvo recusando sair para o deserto com Moisés e dizendo que eu adoro o Deus de Noé e tantos outros. Esse era um louco. Iria diretamente para o inferno. Amém, irmãos? Como é que no tempo de profeta Cacó Filipe, hoje, alguém pode recusar sair do Egito, ou seja, das igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas, e fundar a sua fé sobre os profetas que estão já mortos, enterrados e podres a esperar a vida eterna? Vocês dizem, Branham não estava morto? Sim. Sim, senhor. É assim que os vossos pais, os filhos do diabo, diziam lá no deserto. Eles diziam, Moisés não está morto. Aonde está o túmulo de Moisés? Deus o escondeu. Moisés está presente. E depois disso, quando Elias foi raptado, os mesmos filhos do diabo consideraram-no sempre sendo o seu profeta, enquanto Deus estava agora com Eliseu. A congregação diz amém. Eles recusam-se de acreditar num vivo com eles. É o que está acontecendo hoje. Todo mundo diz que não, Jesus morreu por mim. Jesus é o nosso Salvador. Tudo bem. O nome de Jesus é que salva hoje. Mas não a pessoa de Jesus, porque ninguém vê Jesus hoje. E hoje Jesus também enviou um profeta a fim de que você tenha as provas do seu tempo. Quando João Batista dizia que ninguém pode ficar com a esposa do seu falecido irmão, era para o seu tempo. E ele dizia para as pessoas que viviam naquele tempo. E eles acharam aquilo como obstáculo. Alguns não obedeceram a João Batista e foram para o inferno. E hoje a prova do seu tempo já não é mais essa. É o que o profeta Cacó Filipe está a dizer. Amém, irmãos? E você precisa hoje fazer a sua escolha entre seguir a Bíblia ou seguir a palavra de Deus que vem pelo seu profeta. A Bíblia diz no livro de Salmos 119, versículo 89, que o depósito da palavra de Deus estará sempre firmado nos céus, não na Bíblia. A Bíblia é um conjunto do livro dos profetas que passaram. Mas a palavra de Deus sempre estará firmada nos céus. E ela vem sobre a face da terra a partir de um anjo, através de um anjo. E esse anjo celestial influencia um profeta. E este profeta é quem traz a verdade numa geração, a fim de que todo mundo possa ser salvo. Quando Jesus dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não eram os livros da Bíblia que existiam naquele tempo, não. A verdade era o que ele estava a traduzir naquele tempo. E hoje a verdade que vos libertará é somente a palavra do profeta Cacó Filipe. Amém, irmãos? Amém. E, para salientar, em Lucas 17, versículo 25 a 30, Jesus disse, os últimos dias serão como os dias de Noé. O que acontecia nos dias de Noé? Tinham tantas igrejas também, a pregar em cada canto, cada um com seu Deus, mas no entanto tinha um homem só falando a verdade. E este homem era quem? Noé. Se eu dizer para vocês aqui, ou seja, se o presidente da República disser, próximo ano será como 1983, isso vos lembrará o quê? Para quem viveu neste tempo? Fome, não é? Isso por quê? Porque em 1983 houve fome. Todo mundo saberá que logo haverá fome. Agora, se Jesus disse, os últimos dias serão como os dias de Noé, isso significa que o quê? Existirão tantas igrejas sobre a face da terra, mas somente um homem trará a verdade. E será necessário entrar na arca deste homem que constitui na sua mensagem para poder ser salvo. Amém, irmãos? Mas o mundo hoje vive contrariamente à vontade de Deus. Preferem os pastores, preferem as igrejas, achando que as igrejas vão lhes levar à salvação, achando que os pastores vão lhes transmitir a verdade que lhes libertará. Mas é uma total mentira. Saibam que os pastores, as igrejas, é tudo obra do diabo Satanás. Eu vou ler aqui só para já finalizar um bocadinho. Segunda de Crônicas
2 de Crônicas 13, versículo 9, diz o seguinte: você não expulsou os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas? E vocês se tornaram sacerdotes como os povos de outros países. Quem veio com um novinho e 7 carneiros a serem consagrados tornou-se sacerdote daquilo que não é Deus. Amém, irmãos? O que está acontecendo hoje com os pastores, com as escolas pastorais, institutos bíblicos, não é coisa nova. Isso também aconteceu nos dias dos profetas do ano passado. As pessoas expulsaram os verdadeiros sacerdotes que eram estabelecidos por meio de profetas. Se você for a ver o Êxodo 4, versículo 14 a 18, é dito que é somente Moisés quem estabeleceu o sacerdócio. Levíticos 8, é dito que é um profeta, Moisés, quem estabeleceu o sacerdócio. E, no entanto, era necessário que você fosse estabelecido por um profeta vivo para ser sacerdote naquele tempo. Mas o que aconteceu? Os bandidos daquele tempo expulsaram os sacerdotes verdadeiros de Deus, que eram os filhos de Arão, e começaram a estabelecer pessoas sacerdotes mediante pagamento de um dinheiro. E hoje já não é mais 7 novinhos, ou seja, um novinho ou 7 carneiros que eles trazem. Mas sim, hoje eles vão à escola pastoral, Instituto Bíblico, pagam lá o quê? Dinheiro. Há quem faz Instituto Bíblico de graça? Há quem cursa aqui a escola pastoral de graça? É claro que não. Eles pagam e aí vem com o título de quem? Reverendo, pastor, bispo. Por meio de quem? Da escola pastoral. É tudo do diabo. É só que o povo não procura ver, não procura ler a Bíblia para perceber. Não tem quem desabrir os olhos. Mas é a graça de Deus que está a acontecer hoje em ter enviado o profeta Cacó Filipe para que todo mundo conheça a verdade. Os pastores vivem enganando as pessoas por muito tempo. Vocês veem? Hoje a pergunta que falhou no povo é o fato de não ter perguntado ao seu pastor: você é pastor, quem te consagrou? Quem foi o profeta que te estabeleceu? Ninguém se levanta do nada e diz que eu sou médico. Amém, irmãos? Isso é o que vocês devem perguntar aos vossos pastores. Quem te colocou na obra? Nós sabemos que Moisés estabeleceu os seus, Jeremias os seus, Isaías, cada profeta quando veio, Jesus estabeleceu os seus apóstolos. E você, meu pastor, quem te estabeleceu aí? Quem te colocou aí? Logo, se ele não te dizer quem é o profeta que te colocou aí, saiba que ele se enquadra exatamente aqui em 2 de Crônicas 13, versículo 9. É claro que ele vai te mostrar o seu diploma de pastor. Compreende, irmãos? Mas, no entanto, os filhos de Deus, os verdadeiros servos de Deus, eles são consagrados pelo profeta mensageiro vivo. E hoje, os únicos servos de Deus são aqueles que foram consagrados pelo profeta Cacó Filipe, um profeta vivo da vossa geração. E, lendo aqui Jeremias, no seu capítulo 3, para terminar, versículo 14 a 15, diz assim: voltai, filhos infiéis, diz o Senhor, porque eu casei com você, e eu te levarei, um de uma cidade e 2 de uma família, e eu os levarei a Sião. E darei a você pastores segundo o meu coração, e eles o alimentarão com conhecimento e com entendimento. Amém, irmãos? É Deus a falar que ele daria, o povo tinha que se voltar a Deus primeiramente, e Deus então daria sacerdotes, pastores segundo o coração de Deus. Por isso que Paulo, ele disse lá em Efésios 4, versículo 11, que a uns foram estabelecidos sacerdotes, queria dizer apóstolos, evangelistas, doutores. Quem estabeleceu? É Deus, por meio de um profeta. No tempo de Paulo, foi Paulo quem estabeleceu o sacerdócio em seu tempo. É necessário que o povo se volte primeiramente a Deus e permita que Deus estabeleça pastores no meio deles, de acordo com o coração de Deus. E o coração de Deus somente é feito conhecer, ou seja, a vontade de Deus somente é manifestada pelo profeta vivo numa geração. Por isso eu dizia que os únicos pastores, os únicos servos de Deus hoje são aqueles que Deus estabeleceu por meio do seu profeta Cacó Filipe. Vocês podem até recusar-se isso, mas é inteira verdade. Amém, irmãos?
Então, Deus hoje fala através de um profeta, que é o profeta Cacó Filipe, o único que ele enviou para a salvação de toda a humanidade. Ninguém será salvo senão por esse profeta. Amém, irmãos? Ok? Eu vou chamar aqui o